E o segundo indicador de endividamento que nós vamos fazer, que é o grau de endividamento, em que ele vai comparar a origem própria com a origem de terceiro, para a gente identificar quanto que os sócios colocam, para cada R$1 que o sócio investe no negócio, quantos reais que o terceiro também coloca. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma nova linha, ainda no aspecto do endividamento, GE, que é o grau do endividamento, e que nós vamos fazer essa mensuração. Matematicamente falando, nós vamos pegar os passivos circulantes mais o não circulante e dividir pelo patrimônio líquido, que é o capital de terceiro sobre o capital próprio. Para isso aqui eu vou colocar igual, entre parênteses, o passivo circulante mais o não circulante, para demonstrar que o Excel precisa primeiro fazer essa soma. Então eu vou selecionar lá em 2019 o passivo circulante mais o não circulante, representado pelas células C21 e C29, e que ele vai dividir pelo patrimônio líquido, que aqui é o capital próprio, né, representado pela célula C35, tá? Dou um Enter, ele já faz esse cálculo do ano de 2019, nós vamos fazer em 2020 da mesma forma, antes de construir a análise e a leitura. Igual, abro parênteses, vou na guia balanço patrimonial, passivo circulante mais o não circulante, fecho parênteses, dividido pelo patrimônio líquido. Todas as informações de 2020. Representado aqui nessa célula passivo circulante pela célula E21 e o não circulante E29 e o patrimônio líquido pela célula E35. Caso eu queira fazer uma auditoria da fórmula para certificar que eu estou fazendo o processo de forma correta, fique à vontade de dar 2 cliques e aí você pode ter essa garantia. Isso é muito importante, que caso o cálculo esteja feito de forma incorreta, vai impactar em toda a nossa análise, leitura e também uma conclusão de forma equivocada. Feito isso, nós verificamos que o endividamento está aumentando de 5 para 7. Sempre que o endividamento aumenta, demonstra uma piora. Como nós já havíamos feito a fórmula de endividamento no sentido de leitura, de análise da participação de capital de terceiro, nós vamos replicar aqui essa análise da participação de capital de terceiro para o grau de endividamento, simplesmente arrastando a informação ou simplesmente copiando e colando, que ele faz justamente essa adaptação. Então, de 5 para 7 aumentou, sempre que o endividamento aumenta de um ano para o outro, nós falamos que, de maneira geral, isso é pior para o negócio, porque aumenta a minha dependência com o capital de terceiro e aumenta o meu risco financeiro. Então, já adaptei aqui a minha fórmula de análise. E o que significa isso em termos de leitura? Então, em 2019, para cada R$1 que eu tenho de origem própria, existem R$ 5,27 de origem de terceiro. Já em 2020, para cada R$1 de origem própria, existem 7,72 de origem de terceiro, de capital de terceiro. Então, eu vejo aqui a relação entre capital próprio e capital de terceiro. Da mesma forma que a participação de capital de terceiro, eu vejo aqui que o grau de endividamento está piorando. São indicadores complementares, eles demonstram de forma diferente ali. A participação de capital de terceiro ele vai demonstrar o quanto que o terceiro corresponde no todo. O grau do endividamento ele compara esse capital de terceiro com o capital próprio. Por isso que é como se fosse uma paridade. Nesse caso eu vejo aqui que está totalmente desproporcional, assim como foi demonstrado no indicador anterior. E aqui nós vamos fazer a leitura, aproveitando que já existe, né, pronto de fórmula no nosso indicador de participação de capital de terceiro. Eu vou arrastar essa informação e vou lá na aba gabarito e vou copiar o texto do grau do endividamento e vou copiar aqui para a gente ter um espelho, para justamente fazer o que nós já fizemos aqui, né? Eu vou colar como valores. E aí eu vou adaptar então a minha forma. Então vou dar 2 cliques aqui. Essa parte inicial até existem, que aí depois vem a informação de monetário, informação do resultado. Então para cada R$1 de capital próprio na empresa existem, Ctrl C, vou lá na nossa fórmula e altero essa primeira etapa aqui antes do concatenar. Posso, inclusive, se eu quiser, escrever essa informação, tá? Aqui eu vou adaptar. Então, eu já vejo que começou a ficar igual. Para cada R$1 de capital próprio investido na empresa, existem 5,27 em 2019 e 7,72 em 2020. Agora resta alterar a última etapa, né? De capital de terceiro também investido na empresa. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou alterar na parte final ali do nosso concatenar. Vou dar o Enter. Sempre analisando os espaços, né, se vai ficar corretamente. E posso certificar também que ele está de forma correta, está compreendendo aquilo que nós conversamos.
Observem também que a leitura que eu fiz aqui verbalmente para vocês, talvez eu não usei exatamente as mesmas palavras que está escrito aí na telinha que vocês estão acompanhando no Excel. Isso, conforme eu já ressaltei anteriormente, não é algo engessado, não é algo que tem que ser feito dessa forma, sempre usando essas palavras. Fique à vontade de adaptar o seu vocabulário, desde que a gente consiga compreender essa essência. Isso aqui é apenas um guia, um norte para você ir na jornada como analista, como consultor ou empreendedor, conhecer e entender cada vez mais a realidade do seu negócio.